dessa casa de acolhimento. Dessas 16 crianças, acho que todas as particularidades ali a gente já percebeu nas nossas crianças acolhidas. Desde crianças, sem a mínima condições de reintegração familiar, porque tem abandono, tem orfandade, crianças em que a gente está tentando a reintegração familiar, né, trabalhando a questão de convivência comunitária, de reintegração de convivência familiar e comunitária, e também crianças para adoção. Crianças que já estão lá no abrigo com a gente há mais de 2 anos. Há muito mais de 2 anos, na verdade, né? E por mais que a gente mobilize e provoque o Poder Judiciário, não há nenhuma das crianças, onde a gente já verificou que não há a menor possibilidade de reintegração familiar, família extensa e nem outro, não há nenhuma criança cadastrada no Cadastro Nacional, por mais que a gente provoque. Não há. Como eu trabalhei 10 anos em Goiânia, e boa parte dessa equipe que compõe hoje lá no município também vem de fora, com experiências de fora, e por conhecer o projeto, eu trabalhei 10 anos na área da assistência da infância em Goiânia, conheci o projeto de Vera, né? Tivemos um trabalho que eu trabalhava na antiga Cidadão 2000, então a gente tinha um conhecimento do projeto dela, a gente estamos implantando, no caso, o apadrinhamento afetivo, como uma possibilidade de que essas crianças possam ser reintegradas na família, seja ela, por hora, família ou natural, ou na sua impossibilidade em famílias adotivas. A gente pensa que essas crianças estão crescendo. O abrigo ali, existe um regimento interno que diz que elas só podem ficar lá até 12 anos. E a gente tem crianças que vão fazer 12 anos esse ano. Então, quer dizer, elas vão ter que sair do município, a gente vai ter que mandar elas para um acolhimento estadual, elas vão perder todas as outras leis a priori que mantêm ela no seu território, ou qualquer outra possibilidade. Então, assim, primeira pergunta, como que a política pública, é claro que ela está ainda tentando se fortalecer, está amadurecendo, a gente sabe disso, muitos erros também a gente incorre na sua execução, na execução do serviço, na implantação dos serviços, mas como que a gente trabalha, por exemplo, a gente tem um trabalho forte com essa ideia de rede, a gente tem uma ideia de rede forte, esse município ele é um pouco atípico em relação a isso, mas, por exemplo, a quem a gente denuncia, a quem se denuncia, o que a gente pode fazer para tentar diminuir, dirimir essas violações que estão sendo feitas posteriormente, comumente, pelo Poder Judiciário no nosso município. Alexandre, como Conanda, doutora Fabiana. Alexandre representa a Conanda agora, deixa de ser Aldeias para ser o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Doutora Fabiana. Na verdade, eu vou dizer, para além do Judiciário, o Ministério Público, quando recebe do Serviço de Acolhimento uma indicação de destituição do poder familiar, ele tem prazo agora para propor, a não ser que ele formule especificamente quais as medidas que ele ainda acha que precisa ser adotada para formar a convicção dele. E aí eu falo do meu lugar de fala que é uma instituição, e isso eu falo em todos os encontros que eu vou. Nós precisamos comunicar e comunicar as ações e as omissões também, né? Então, num caso como esse, se não está sendo feito, não foi proposto as destituições ou as ações necessárias, acho que você tem que pegar na esfera estadual, quem é o órgão que faz a fiscalização daquele membro? E você vai formular isso, e isso é um exercício democrático, gente, da gente pontuar aqueles casos de omissão. E aí, em relação ao judiciário, a mesma coisa. A senhora vai lá, dentro do sistema lá do Estado, quem é? Eu imagino que sejam as corregedorias, né, estaduais, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. E hoje a gente tem os órgãos de controle do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, que são o Conselho Nacional de Justiça, que vem fazendo um trabalho nesse recorte de acolhimento familiar. Ele tem investido muito, o Conselho Nacional de Justiça. Então, eu acho que cabe também uma reclamação ao Conselho Nacional de Justiça. Isso é um exercício
exercício da democracia, das nossas práticas dialogais, e cabe, inclusive, uma representação do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu vou dizer de uma experiência pessoal, uma pessoa que estava cadastrada para adoção aqui no Distrito Federal fez uma reclamação da atuação da Promotoria da Infância, do DF, no Conselho Nacional do Ministério Público, e eu achei isso riquíssimo, que é a possibilidade da gente também manejar internamente as nossas deficiências, para além dos ataques pessoais. Nós somos uma instituição que temos deficiências, e a exposição dessas deficiências é muito importante para a gente se organizar e para a gente se aprimorar como sistema de garantias. Então, se eu posso te dizer alguma coisa... É o caminho. Então, você tem vários caminhos. Eu queria reforçar só dizer mais uma coisa. Então, o Conselho de Direitos é responsável pela fiscalização dessa política em loco. A gente sabe das debilidades, né, do papel do Conselho, que não é só deliberador, mas também de fiscalizador. Né, e essa política não tem só que funcionar, tem que funcionar com qualidade, mas acontece todos esses problemas que você falou. Então, assim, sugeriria outro caminho também de representar, né, a situação no Conselho Municipal para que leve ao estadual e chegue até o CONANDA. A gente está agora com o movimento nacional, que não começou agora, né, desde 2009, com a 8ª Conferência de Direitos da Criança e Adolescente, a gente sonha os defensores de direitos a partir das políticas públicas com um plano que não seja descontinuado, com uma política que seja, né, de longo prazo para garantia, defesa, proteção e promoção de direitos da criança e adolescente. Então, a nona conferência vai trazer as bases, mas ela não vai responder a esses problemas locais enquanto a gente não começar também, além de ser trabalhadores sociais na causa diretamente, nos transformarmos em defensores de direito, que conhecem esse fluxo e que coloca as violações como uma coisa ampla. Porque, veja, a adoção é uma saída, né, é uma forma, o trabalho com as famílias é uma forma, as famílias acolhedoras é uma forma, mas elas não são uma resposta em si. Né? A resposta em si vem da política pública, da evolução, da progressividade do direito. Se o direito regredir, as crianças vão sofrer, são elas que sofrem sempre. Então, a gente tem que trabalhar também na perspectiva de defensores de direito para que a política pública evolua e essas violações não ocorram. Você tem vários caminhos. Hoje, mais cedo, né, na parte da manhã, estiveram conosco os representantes que a doutora Fabiana citou, que é o representante do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Esses órgãos têm na sua institucionalidade o papel, inclusive, de fiscalizar as ações de seus agentes nas outras esferas. Então, eu sugiro que você realmente lá, né, no seu local consiga levar essa situação, porque as crianças dependem dessa visão, essa consideração. Vamos à outra pergunta. Desculpa, Vera. A Vera tinha pedido só para um comentário, desculpa. Uma experiência pessoal. A gente vai vendo, né, algumas irregularidades, e a gente não pode perder realmente a capacidade de se indignar. E a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sou bem briguenta, também não dou conta de ficar sem fazer nada, não. Né? Eu percebi, num determinado momento, do projeto que a gente fazia de apadrinhamento, nós começamos a descobrir um abrigo em Goiânia, que era esse que permitia várias visitações, que algumas adolescentes estavam sendo colocadas como trabalhadoras domésticas na casa de alguns padrinhos afetivos. O nome dado a isso era assim: ela está indo lá como colaboradora. Não adiantava discutir com a coordenadora do abrigo. Ela tinha esse discurso de que era bom para essa adolescente, que ela ia lá como colaboradora, não sei o que, mas era empregada doméstica. Paralelamente, a gente descobriu também, né, uma situação de um grupo de 6 irmãos brancos que chegaram no abrigo, num outro abrigo, não era esse, né, no abrigo desse abrigo do Estado, e que tinham crianças pequenininhas, né, brancas. E um advogado italiano, representante de um escritório desses de adoção internacional, começou a circular dentro do juizado e dentro do Ministério Público. E esse advogado ele conseguiu o apoio de um promotor para anexar processo de casais italianos ao processo dessas 6 crianças, sem elas estarem destituídas de poder familiar, vinculando o nome das crianças menores ao nome de alguns casais italianos, marcando essas crianças, certo? Para que elas fossem para adoção internacional sem nem ter destituído o poder familiar dessas crianças. Eu fiquei indignada com aquilo. E o juiz não fazia nada. E o juiz sabia disso também, não estava fazendo nada. Eu fiquei indignada com essas duas situações.
Mas eu sabia que eu assumir uma denúncia enquanto Vera era extremamente complicado. Nas duas situações. O que eu fiz? Eu fui para a rede, numa reunião da rede, do Sistema de Garantia de Direitos. Na realidade, era uma rede que eu sempre participei, que era a Rede de Prevenção e Combate à Violência, lá de Goiânia, que você deve conhecer. Na rede, eu apresentei as duas questões e perguntei se a rede assumia a denúncia. E essa denúncia foi ao Ministério Público, foi à Corregedoria do Tribunal de Justiça, em nome da rede. Quem assinou foi um representante da rede, com papel timbrado da Rede de Prevenção à Violência contra a Criança e o Adolescente, para que não houvesse uma exposição pessoal minha. Conclusão. Essa diretora desse abrigo foi chamada para dizer onde estavam essas adolescentes que estavam trabalhando no horário que deveriam estar no abrigo, né? Ela teve que provar onde estavam essas crianças, deu uma confusão, e as crianças não foram para adoção internacional, foram adotadas no Brasil. Unir para cuidar, eu acho que esse é o princípio da própria rede, porque juntando todos os atores se fica mais forte. Aqui atrás, Boa tarde, meu nome é Alessandra, eu sou assistente social do Judiciário, trabalho na comarca de Poços de Caldas, sul de Minas. E a minha pergunta vai para a Vera a título de esclarecimento, mas que eu fiquei com uma dúvida. Porque lá nós não temos, né, o grupo de apoio à adoção, então é feito como a Cláudia falou, né, que é através dos técnicos, né, visitação, e com a equipe do abrigo. E lá vocês têm o grupo. Eu queria saber, o grupo trabalha dentro do Juizado da Infância, como que se dá esse trabalho, essa interação com a equipe do Judiciário e a equipe do abrigo? Vamos fortalecer os grupos de apoio à adoção, que são a sociedade civil nesse processo de rede, querendo o apoio do CONANDA, inclusive, e reconhecimento. Não, a gente não trabalha dentro do Judiciário. A gente é uma sociedade civil organizada, formalmente constituída, com CNPJ, nós somos independentes. Quando não existia a lei, nós tínhamos o juiz baixou uma portaria recomendando o curso de preparação para adoção aos nossos cuidados. A partir do momento que teve a lei 2010, o juiz solicitou que a portaria fosse transformada num convênio de cooperação técnica, para a gente poder ter acesso a essa preparação, a essas pessoas que se candidatam lá dentro do Judiciário. Tá? Na questão do trabalho do apadrinhamento afetivo, que vai diretamente para a criança de abrigo, também foi um convênio de cooperação técnica, que no momento ele está vencido e a gente está num processo de revisão total dele, até porque o texto antigo dele já não atende naquilo que ele se transformou. Mas sempre foi via convênio de cooperação técnica. Nós não trabalhamos lá dentro, até para garantir essa autonomia que eu estava falando para ela ali, né, de que se eu vejo alguma coisa errada também dentro do Judiciário, eu poder dizer, olha, eu não concordo. Eu não sou funcionária do juizado, eu não sou, enquanto grupo de apoio à adoção, eu não sou subordinada ao Judiciário. Eu sou parceira. Né? E da mesma forma que se o Judiciário não concorda com alguma coisa que a gente faz, eles dizem, se eu não concordar com alguma coisa que o Judiciário faz, eu também vou lá e digo que eu concordo. Eu acho que essa é a verdadeira rede. É aquela que eu posso dizer o que eu penso para o meu parceiro, e o meu parceiro vai poder dizer para mim também o que pensa, ou me elogiar e me criticar. Os grupos de apoio à adoção, gente, eles surgem a partir da sociedade civil. Normalmente surgem com apoio do Judiciário, porque o Judiciário é um parceiro fundamental, porque os grupos de apoio à adoção também defendem a adoção legal. E a gente só pode trabalhar com a adoção legal em parceria com o Poder Judiciário. Então, assim, o Judiciário é sempre um parceiro para os grupos, mas os grupos têm, assim como o Executivo, assim como as instituições de acolhimento, mas os grupos são a partir da sociedade civil. Normalmente começa com desejo de adoção e começa bem como grupo de apoio mesmo, para tirar dúvidas, ajudar, o pós, né, que agora que chegou a criança, mas é bem importante essa independência de ser uma organização social da sociedade civil que trabalha em parceria com os poderes constituídos.
e fazia o acompanhamento depois, por isso você esclareceu a questão da portaria. Então, por isso que ficou essa dúvida, como que acontecia todo esse trabalho, essa cooperação técnica. E aí os grupos têm personalidade jurídica e podem firmar parcerias com outras instituições. Oi, meu nome é Tatiana, eu falo de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Lá na minha instituição, eu sou cuidadora social, eu vi pouquíssimas aqui. E funciona da mesma forma que a dela. Só que assim, eu como cuidadora, eu estou direto com as crianças, né? Às vezes 24 horas, dependendo da situação. Quando acontecem as visitas, não sei se é certo ou errado por parte da equipe técnica ou da promotoria. Eu desconheço ainda, eu questiono, mas não me dão resposta lá na minha cidade. Aí eu estou trabalhando, me ligam, a parte administrativa, a parte técnica, ó, Tati, arruma fulano que tem visita, agora. Aí eu, não, agora tem que ser agora. Eu pego a criança, tia, mas para onde eu estou indo? Como você não sabe? Você está sempre aqui comigo? Que eu que sou a referência para ela, assim. Que estou lá dando comida, acompanhando o colégio. Estou nervosa. Aí... Aí eu chego lá, a família, o casal, né, que pretende conhecer a criança, me vê, eu entrego a criança, volto para o abrigo, a cidade é pequena, logo depois eu estou saindo do abrigo, estou no supermercado, aquele casal está no supermercado. Ah, você é a tia, né? Pois é, começa a me questionar, eu tenho que quase sair correndo. Quando as crianças são adotadas, eu não fico sabendo. Eles procuram fazer isso em horários que nós, cuidadoras, não estamos lá. Então, aí eu chego, cuidei 1 ano de uma criança, chego no outro dia, fulana foi adotada. Eu nem sabia, assim, direito quem estava visitando. Então, assim, eu não sei, eu como cuidadora, eu não tenho a função de equipe técnica. Mas até que ponto eu devo ter algum conhecimento da parte dessa equipe? Eu fico na dúvida. Cuidadores precisam, sim. Assim como a família de origem, né? Que hoje de manhã a menina estava dizendo, falou em prevenir o abandono, como é o nome dela? A menina da manhã, a Zaira, né? Que ela disse que o que ela propunha é que se prevenisse o abandono. Eu acho que a resposta é o lema do evento aqui, unir para cuidar, né? E o unir para cuidar também, do jeito que a doutora ali falou, baseado na verdade, né? Vamos falar o que está acontecendo, né? Todo mundo, né? E, inclusive, tentar falar isso com a criança. Então, na evolução desse trabalho de apadrinhamento efetivo, de tentar acelerar a adoção de crianças que estavam nos abrigos, o abrigo que a gente conseguiu mais integração, o que deu mais certo, que é esse abrigo do Estado, que o Alexandre conheceu, chegou um determinado momento que a gente criou a seguinte situação. De 15 em 15 dias, o grupo de apoio à adoção, a equipe, pelo menos uma pessoa da equipe técnica do Judiciário, ia para o abrigo, juntava com a equipe do abrigo, com cuidador, com psicólogo, assistente social e tal, e vamos discutir os apadrinhamentos afetivos com intenção de adoção, que estão indo bem, os que estão indo mal, o que está acontecendo, porque a visão de quem está no dia a dia com a criança é importante demais para a gente fazer o nosso processo de acompanhamento de quem está fazendo o estágio de convivência com perspectiva de pedir a guarda. Para citar um exemplo, esse grupo de 7 irmãos que eu citei, a gente fez algumas tentativas. Quando a gente começou as primeiras tentativas de apresentar famílias para essas crianças, deu tudo errado. Deu tudo errado. E a gente não conseguia. Começava super bem, a criança passava 1 mês na maior maravilha, de repente virava tudo do avesso. Isso aconteceu com 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, com uma criança, com a outra, com a outra. E foi numa reunião dessa coletiva, né, na voz de um cuidador, é que veio a tradução do que estava acontecendo. Essas crianças, os 7, se juntaram e, por mobilização de um deles, que eu não me lembro, acho que foi os 2 mais velhos, eles fizeram um pacto anti-adoção entre eles, que ninguém sabia. Quem sabia? Um cuidador que tinha mais proximidade com um deles.
porque eles morriam de medo de serem separados. Porque o pai já tinha morrido e a mãe estava em estado grave e veio a falecer depois mesmo, né? E o grande medo